Vamos estudar aí a terceira lei de Newton, que é o princípio de ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Sabemos que as forças resultam da interação entre corpos. Então, quando a gente fala em força, é o resultado da interação entre corpos. A terceira lei de Newton também é denominada princípio da ação e reação. Refere-se às forças trocadas entre corpos. Então, quando a gente vai estudar a terceira lei de Newton, o princípio de ação e reação, sempre estuda aos pares. Se tiver 3 ou mais corpos, é sempre 2 a 2. Então, diz aqui o exemplo: quando um corpo 1 exerce uma força F12 sobre o corpo 2, está aqui no desenho, ó, o corpo 1 ó, empurra o corpo 2 para a direita com a força, que é a ação, né? F12. Então, o que significa F12? Força que o bloco 1 exerce do bloco 2. Para onde? Para a direita. Como para cada ação existe sempre uma reação, então, para a ação F12, que é a força que o corpo 1 exerce no corpo 2, a reação é o corpo 2 que vai exercer no corpo 1. Então, F21 é a força de reação que o corpo 2 exerce no corpo 1. Veja bem, então, que para ser considerado como ação e reação, sempre representa em corpos diferentes. Enquanto a ação, ó, do corpo 1 sobre o corpo 2 está representado no corpo 2, a reação a essa força eu represento no corpo 1. Então, se a ação está aplicada ao corpo 2, a reação está aplicada ao corpo 1. Então, nunca representamos ação e reação no mesmo corpo. E qual a característica do par de ação e reação? Vai ter sempre a mesma intensidade, então se for 10 newton é 10 newton, mesma direção, horizontal, horizontal, só que sentidos opostos. Outra característica importantíssima é que o par de ação e reação sempre é representado em corpos diferentes ou em corpos distintos. Enquanto a ação aqui está aplicada no corpo 2, a reação está aplicada no corpo 1. Então, uma das forças é chamada ação, então F12 é chamada de ação, e a outra é chamada de reação. Sempre assim. No estudo das forças, para cada ação sempre existirá uma reação, resultado da interação entre corpos. Assim, podemos dizer, a toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Exemplo: um corpo, uma caixa apoiada sobre uma cadeira. Considere uma caixa sobre uma cadeira. Sobre a caixa, aplicamos a força peso vertical e para baixo. Agora, por que a caixa não afunda na cadeira? Porque a cadeira tem que exercer uma força com mesma direção do peso, só que sentido o quê? Oposto. Como está em equilíbrio, as forças equilibrantes têm o mesmo modo. Mas cuidado, são forças equilibrantes e não ação e reação, porque nós vimos que ação e reação sempre desenham corpos diferentes. Então, isso aqui é uma força equilibrante. Então, a caixa não está afundando, porque a cadeira, que é a superfície horizontal, exerce uma força contrária com a mesma intensidade do peso da caixa. Só que esse par não representa o par de ação e reação. Representa, sim, um par de forças equilibrantes. Nós vimos, né? Que forças equilibrantes dá resultante igual a zero. Se a resultante é igual a zero, o corpo tende a permanecer em repouso. Então, aqui, resultante igual a zero. Forças equilibrantes. Forças equilibrantes, ó, tem mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos. Aí a resultante é igual a zero. Então, se o peso é 50, a força equilibrante que a cadeira exerce na caixa também será 50 newton. Então, aqui, ó, aqui sim representa o par de ação e reação. Porque nós vimos que peso de um corpo é a ação que a Terra, que está em azul aqui, exerce nos corpos. Então, a Terra atrai os corpos de massa M com a força peso, que é vertical e para baixo. Então, isso que é a ação. Então, se a ação está aplicada na caixa, a reação está aplicada no centro da Terra. Então, veja bem que aqui sim representa o par de ação e reação, porque está representado em corpos o quê? Diferentes. Para cada ação, existe uma reação que vai ser representada na mesma direção, nesse caso aqui, direção vertical, sentidos opostos e mesmo módulo. Então, se o peso está representado na caixa ou no corpo, a reação do peso sempre representada no centro da Terra, com mesma direção, sentido oposto e mesmo módulo. Agora, a caixa empurra a cadeira para baixo. A cadeira reage empurrando a caixa para cima. Novamente, ação e reação sempre representada em corpos diferentes. Ação na cadeira, reação na caixa. Então, ó, por isso que P
peso e reação da superfície não formam um par de ação e reação. Então, de novo, a reação do peso de qualquer corpo na superfície da Terra está no centro da Terra. A ação do peso de qualquer corpo na superfície da Terra é vertical e para baixo. A reação no centro da Terra, vertical e para cima. Um corpo apoiado na superfície horizontal, ele comprime a superfície horizontal com a força de ação vertical e para baixo, a superfície horizontal reage no corpo com a reação vertical e para cima. Exemplos, né? Um jogador de futebol chuta a bola exercendo uma força de 9 newton. Então, se a ação do chute do jogador na bola é 9 newton, a reação também vai ser o quê? 9 newton. Então, isso aqui não é nem bem tranquilinho, né? Para cada ação, existe uma reação. Então, a reação sempre tem o mesmo módulo da ação. Agora, a letra B. Em qual corpo está exercida a reação? Então, se o jogador chuta a bola, a ação é do pé na bola. Reação, bola no pé. Então, o jogador exerce a força de ação sobre a bola e a bola exerce uma força de reação sobre o pé do jogador. Ação e reação são representados em corpos diferentes. Probleminha do lançamento do foguete. Então, o princípio da propulsão está de acordo com as leis de Newton. Então, para iniciar o lançamento do foguete baseia-se na terceira lei de Newton, pois o foguete se deslocará para cima por reação à pressão exercida pelos gases do foguete. A toda ação corresponde a uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, na explosão, os gases são ejetados para baixo. Ação. Os gases reagem, né, exercendo a força do foguete, o módulo espacial, para cima e ele sobe. Vamos fazer a simulação. Então, tá lá, né? Opa, olha lá. Tá vendo? Os gases são ejetados para baixo. Ação, reação. Os gases reagem, exercendo a força no foguete para cima. Vamos anular os vetores, né? Vamos lá. Olha lá. Resultante das forças igual a zero. Se o corpo estava em movimento, tende a permanecer em movimento. Restante, zerou. Desligando os motores, restante igual a zero, e mantém a velocidade vetorial vertical para cima até atingir a altura máxima. Velocidade igual a zero. Primeira lei de Newton. Agora, segunda lei de Newton. Uma força resultante vertical e para baixo, né, aparece uma aceleração vertical e para baixo com movimento acelerado. Olha lá, a velocidade vai aumentando. Ó. Segunda lei de Newton. Vamos tentar pousar um resultante igual a zero. Ele sobe um pouco, né? Por inércia, tende a manter velocidade vertical. Agora, resultante para baixo, força na mesma direção e sentido, tração para baixo aumenta a velocidade, segundo a lei de Newton. Ação e reação, gases injetados para baixo, ação, reação. Gases exercem uma força no módulo espacial para cima, por isso que ele consegue ser lançado, né, e ganhar o espaço. Agora eu acho que vai dar certo. Ah, pousando. Legalzinho, né?